Ao Senado Federal devem ser enviados relatórios mensais contendo informações sobre 1. Posição de endividamento dos Estados do Distrito Federal, dos municípios e de seus respectivos autarquias e fundações. 2. Cada uma das operações de crédito autorizadas e não autorizadas no período, detalhando suas condições financeiras. Mais ainda, em conformidade ao artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa norma senatorial reafirma a necessidade do Ministério da Fazenda manter um sistema de registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantindo o acesso público às informações. Nesse contexto, entendemos que o detalhamento das informações que devam constar desse registro eletrônico, como procedido pelo PRS 45/2015, constitui um mecanismo que assegurará maior eficácia àquela norma, contribuindo para que o acompanhamento e controle da dívida e do processo de endividamento público se dê de forma mais ágil e adequada. Passamos ao voto, senhor presidente. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de resolução do Senado, número 45/2015. É exatamente os cumprimentos que quero também nessa hora ao autor do projeto, o senador Ferraz, que oportunamente traz um tema que excluía quase o Senado Federal, que tem essa prerrogativa de avaliar o endividamento dos estados e saber se ele é compatível ou não com aquele crédito que está pleiteando, e aí realmente sai da esfera que nunca deveria ter sido transferido do Ministério da Fazenda, e sim para esses critérios que agora não ficam de acordo com a avaliação substantiva apenas do ministro da Fazenda, e passa a ter mais dados para que esta comissão possa, aí sim, na análise do empréstimo, se posicionar com maior clareza e também a sociedade brasileira ter acesso a todas essas informações. Então, senhor presidente, quanto ao projeto de resolução, além do cumprimento ao autor, o nosso voto é pela aprovação. Muito obrigado, senador Ronaldo Caiado. Parabenizando aí os autores. Em discussão, senador Ricardo Ferraz. Agradecendo a manifestação do senador Ronaldo Caiado, apenas para algumas informações complementares daquilo que me moveu para que eu pudesse apresentar ao Senado esta proposição. Ou seja, entre 2011 e 2014, o Ministério da Fazenda autorizou excepcionalmente a concessão de garantias da União, porque é disso que se trata. Quando um Estado ou um município pede uma operação de crédito, a União é avalista dessa operação de crédito. E esta é uma prerrogativa desta Casa. Durante esses anos, o ministro da Fazenda, excepcionalmente, autorizou operações de crédito da ordem de 30 bilhões de reais, não considerando os critérios de classificação que o próprio Tesouro Nacional entende como aqueles de bom e mau pagador. O Tesouro Nacional define como A e B aqueles que denotam boa capacidade de pagamento, enquanto C e D aqueles que apontam para baixa condição de pagamento dessa dívida. Ou seja, o Ministério da Fazenda, ele próprio, quando foi dado a ele essa prerrogativa pelo Senado excepcional, aquilo que era para ser excepcional se transformou em regra geral. E, na prática, o Senado ele só é consultado sobre operação de crédito externo e não sobre operação de crédito interno. Eu chamo a atenção que também, durante esse período, somente ao BNDES, em condições excepcionais, foi concedido alguma coisa em torno de 31,3 bilhões de reais de operação de crédito. Portanto, uma farra sem qualquer tipo de controle, e é isso que nós estamos pretendendo com essa proposta. Além de submeter ao Senado operações de crédito interno, também regras de transparência para que, a qualquer momento, qualquer cidadão, qualquer contribuinte possa consultar qualquer dessas operações, inclusive a situação fiscal, econômica ou financeira de qualquer desses estados ou desses municípios.
é o que me moveu para que pudesse apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos e ao Senado essa mudança de critérios, senhor presidente. A matéria está em discussão. Senador vice-presidente, meu querido senador Garibaldi Alves. Vice é vice, né? Mas, mesmo assim, eu quero cumprimentar o senador Ferraço e o senador Ronaldo Caiado, porque quem esteve à frente de governo, e aqui o nosso presidente foi detentor de 3 mandatos de governador do Ceará, sabe que de um tempo até longo para cá, a capacidade de investimento dos estados foi bastante reduzida. E os estados se viram na contingência de apelar para os empréstimos, sejam de órgão de financiamento interno ou externo. Então, eu cumprimento o senador Ferraço, porque, na verdade, isso só tende a continuar. Nós não temos ilusões diante dessa crise fiscal dos estados, que alguns estados irão bater mesmo a porta dos órgãos de financiamento, sejam eles nacionais ou internacionais, e as normas que o senador Ricardo Ferraço dispõe são muito oportunas. Me congratulo também com o parecer muito objetivo e claro do senador Ronaldo Caiado. Era só, senhor. Senhor presidente, Senador Armando Monteiro, para discutir. eu queria me associar a esse justo tributo que aqui está sendo dado ao autor, que, aliás, o senador Ferraço, deve-se dizer por um dever de justiça, ele vem pontificando aqui nessa comissão já há muito tempo, como alguém que tem eu diria que muita atenção e muito zelo por esses aspectos fiscais, e o Brasil tem procurado, ao longo do tempo, aperfeiçoar as instituições de controle, mecanismo de controle, sobretudo na compreensão de que essa Casa, o Senado Federal, tem um papel absolutamente insubstituível no acompanhamento desse quadro. Eu quero também me congratular com o relator, o nobre senador Caiado, pela forma concisa e objetiva do seu relatório. E com relação à manifestação do nosso vice-presidente, lembrando que ele é detentor também de 3 ou 4 mandatos, 2, muito bem, por enquanto. E dizendo que realmente... Mas por hora eu tenho juízo. Dizendo que realmente os estados vêm perdendo ao longo do tempo essa capacidade de investimento, e no momento em que se discute também essa questão da reforma previdenciária, é impressionante como essa trajetória dos estados, a deterioração da capacidade de investimento está muito associada à questão de pessoal ativo e inativo, ou seja, o contínuo e moderado crescimento das despesas com pessoal vem subtraindo, ano a ano, a capacidade de investimento dos estados. Portanto, eu acho que essa é uma questão que deve estar presente nesse debate, porque, do contrário, os estados estarão absolutamente impossibilitados de prover minimamente investimentos em infraestrutura e em áreas de políticas públicas essenciais. Portanto, mais uma vez, eu me congratulo com o senador Ferraço. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira se manifestar, coloco que o projeto fica aprovado, parabenizando também. Queria me unir às manifestações dos senadores Armando Monteiro e Garibaldi pelo projeto muito oportuno do senador Ferraço e pelo objetivo e claro relatório feito pelo nosso senador Ronaldo Caiado.